Mas em Lucas capítulo 4, quem toca nesse assunto é Jesus. E ele está falando para a gente, justamente no Novo Testamento, o nosso tema de hoje. Em Lucas capítulo 4, ele fala o seguinte, a partir do versículo 25, ele disse: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Gente, aqui Jesus está falando de 2 problemas que atormentam qualquer pessoa. Quando você só dá valor à saúde quando você perde a saúde. Porque às vezes a gente brinca com a saúde. Mas acho que a gente só percebeu o quanto é importante respirar, claro que todo mundo sabe, mas você só passou a valorizar quando a pandemia trouxe o medo de perder a capacidade de respirar. E assim você vê aqui que Jesus tocou em finanças. A viúva, não era só a viúva, era um problema nacional e internacional. Hoje, quando a gente olha, as finanças é um problema global. Foi anunciado pelo Banco Mundial uma recessão mundial. Nós temos problemas crônicos agora, não só no Brasil, mas na Europa. Aqui eu não vou ficar dando as informações. Eu estou aqui para dizer que Jesus tocou nesses 2 assuntos, enfermidade e finanças. E ele está aqui, ele está ressaltando uma situação. Ele está falando, olha, gente, é para vocês mesmo que eu estou falando, porque nos últimos dias vai acontecer a mesma coisa. E o mais interessante é que ele está falando, eu não encontrei fé em Israel. Eu tive que encontrar fé na Síria. Eu tive que encontrar fé em Sarepta de Sidom. Quer dizer, em Israel não tinha uma viúva que tivesse o nível de fé daquela mulher. Em Israel não tinha um homem com lepra, tinha muita gente com lepra. A gente vê a palavra o tempo todo, Jesus curando leprosos, em outras situações. Ele falou, mas uma lepra assim, curada do jeito que foi Naamã, ele disse, precisou uma pessoa vir de fora. Então a primeira coisa que ele está falando para você, os problemas que nós estamos vivendo, eles são tão grandes que pode ser que a sua fé seja abalada, mas hoje eu quero clamar na autoridade do nome de Jesus que a tua fé seja renovada, que você esteja na listinha de Jesus. Não, Jesus, olha para mim, dentro da igreja, eu estou com fé, só não precisa procurar ninguém lá fora. Tudo bem, lá fora a gente quer que todos ouçam o teu evangelho, que muitos venham a ser curados, muitos venham a experimentar o teu poder. Mas olha, eu aqui dentro da igreja, eu estou com fé. Você está com fé, você veio por este motivo, porque você crê que o Senhor é poderoso para quebrar cadeias de miséria, Ele é poderoso para quebrar todo e qualquer tipo de cadeia na área financeira, e Ele é poderoso para curar. Você tem alguma dúvida de que Deus cura? Eu não tenho dúvida alguma de que Ele cura. Mas eu gostaria que você abrisse comigo em 1 Reis, aonde está esta mulher. Eu gostaria que você abrisse em 1 Reis 17, em 1 Reis 17, aonde eu encontro com essa mulher. Por mais que você já tenha lido essa passagem, por mais pregações que você já tenha ouvido nessa passagem, porque ela é muito conhecida por ser uma viúva do tempo de Elias. E como Elias é um profeta, que nós falamos muito, todo mundo fala muito do profeta Elias. Por quê? Porque o profeta Elias é o tempo que nós vivemos, é o profeta do arrebatamento, é o profeta da guerra espiritual. Você quer falar de guerra espiritual? Fala de Elias. Você quer falar de arrebatamento? Você fala de Elias. Você quer falar também de problemas emocionais? Você fala de Elias que caiu em depressão. Então, o tempo de Elias, e o Senhor repete muito sobre Elias. Ele termina o Antigo Testamento falando de Elias, que a unção de Elias viria novamente para converter coração de pais aos filhos e de filhos aos pais. E a gente começa o Novo Testamento com ele falando também da unção de Elias que veio sobre João Batista. Então, é Jesus que chama a atenção para a gente. E aí ele chega no Monte da Transfiguração, está lá Elias também, está Moisés e está Elias. Então, como Elias ele é muito falado, é lógico que você conhece essa viúva do tempo de Elias. Todo mundo sabe que veio uma crise absurda. Jesus diz, 3 anos e meio de crise.
É difícil viver 2 meses de crise. É difícil viver 6 meses de crise. É difícil viver 1 ano de crise financeira. Agora, 3 anos e meio é algo cansativo, esgota. Esgota qualquer um. Essa mulher, como diz a palavra, Jesus disse lá em Lucas capítulo 4, e a gente encontra ela aqui, ela era viúva, já tinha uma tragédia na vida dela, perda. Essa perda do marido não era só a companhia do marido, mas era a sua provisão financeira também. Ela já tinha essa perda. Mas quando ela olhava ao redor dela, ela tinha muitas perdas. Ela estava em desvantagem em relação aos outros. Mas todo mundo, quando olhasse, olhava para a grama, não tinha mais grama. A seca, violenta. Olhava para as árvores também, a plantação, tudo seco. Por onde quer que essa mulher olhasse, ela não tinha esperança. Ela não tinha, uma notícia boa. Às vezes a gente fica perguntando, e aí, tem alguma notícia? Tem alguma notícia boa? Saiu alguma coisa no jornal? Tem alguma notícia? E a gente quer ouvir uma notícia boa. Não tinha notícia boa. Todos os dias a crise ficava pior, porque a seca, ela só piorava. Passou 1 ano, passou 2 anos, e a seca só piorava. Mas essa mulher, ela era uma mulher que Deus encontrou fé no coração dela. E Ele encontrou fé no teu coração. E Ele liberou uma palavra que antes de você chegar aqui, essa palavra foi liberada sobre você. Você quer ver a palavra que Ele liberou? Olha, leia comigo em 1 Reis, capítulo 17. Ele disse para o profeta: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali. Vamos ver, o que está escrito aqui? Demora-te ali. Fala comigo, demora-te. Deus está falando que algo vai acontecer na casa daquela mulher e ela vai viver esse milagre por muito tempo. Não é um milagre de um dia, de provisão de um dia. Ele está falando de uma provisão permanente no meio da crise. Ele está falando, demora-te lá na casa dela, onde eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Por que Deus mandou o profeta demorar? Porque a mulher ia morrer de fome? Porque o filho dela ia morrer de fome? Porque, aliás, Elias nem sabia que a mulher não tinha nada. Eu estou indo numa casa onde tem muita coisa. Não, o Senhor estava dizendo, essa mulher não tem nada, você não tem nada, mas eu dou tudo, porque como você cantou, eu sou Jeová Jireh. Quem crê aqui que Jeová Jireh vai prover para você? Então eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Eu quero declarar que o Senhor vai prover. E é por muito tempo, até essa crise acabar. Porque hoje eu fiz uma live com um pastor. E ele disse, nós, Brasil, ele atua em 14 países lá da África. O pastor Marcos. E ele estava falando da forma miraculosa como nós aqui do Brasil estamos entrando na África com provisão. E eu digo para você, Deus vai te dar provisão para a gente entrar na África, para a gente levar socorro até para a Europa. Nós vamos levar socorro, porque está todo mundo de olho na gente. Você sabia disso? Todo mundo, porque quando todo mundo olha que o alimento está escasseando, olha para onde? Para esse lugar abençoado por Deus, aonde você vai ser um canal de bênção para você, para quem está ao teu redor e para países aonde será necessário a nossa ajuda. E depois, quando eu falei, antes da live, eu falei para ele, pastor, eu tenho uma coisa, eu não tenho dinheiro, mas se Deus fala, vai, eu vou para o Paquistão, vou para a Índia, vou para a África, vou para onde Deus mandar. Ele falou assim, pastora, eu agora te interrompo, não foi na live, foi antes, eu quero dizer que você vai ter unção e provisão para levar para esses países. Eu falei, eu recebo, em nome de Jesus. Você recebe? Eu recebo. Então fica de mão levantada e em pé para receber essa unção. Essa viúva, ela nem sabia, ela já estava recebendo a unção. O coração dela recebeu a unção antes dela ter consciência. Mas você está tendo consciência que é em tempo de crise que Deus faz o extraordinário. Porque você é bênção, você é abençoador.
Em nome de Jesus, levanta a tua mão, porque a tua mão incomoda o diabo. Lembra que na quarta-feira passada eu disse que o diabo reclamou. Deus, como é que o Senhor quer que eu mexa na vida de Jó? Tudo aquilo que ele toca, o que eu disse quarta-feira passada? Tudo aquilo que ele toca, prospera. Ele se incomoda com a tua unção nas tuas mãos. A tua mão prospera. Em nome de Jesus, eu retiro agora toda unção de miséria, toda unção de fracasso de sobre a tua mão, na autoridade do nome de Jesus, porque isso é bíblico. O Senhor disse em Deuteronômio 28, aonde você toca, prospera. O Senhor disse lá em Jó capítulo 1, aonde você toca, prospera. Haja prosperidade na tua mão. Prosperidade é sossego. Não confunda prosperidade com riqueza. Prosperidade é sossego. Prosperidade é provisão de tudo aquilo que você precisa. Sossego para pagar o aluguel, para pagar a escola. Sossego para pagar tudo aquilo, a luz, para pagar, ir para o mercado e comprar comida. Sossego na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém?